Olá pessoas! Hoje estamos aqui neste vídeo para falar sobre um dos maiores acontecimentos históricos no Brasil, o Estado Novo liderado por Getúlio Dornelles Vargas. Falaremos sobre as principais características de seu governo, sendo marcado pelo forte nacionalismo, repressão e o autoritarismo, propaganda e políticas sociais e econômicas. Estamos abertos para sugestões de vídeos nos comentários. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para fortalecer ainda mais nosso trabalho. Bom, para começarmos a falar sobre o assunto, primeiramente vamos entender o que foi o Estado Novo, para depois nos aprofundarmos em fatos específicos. O Estado Novo foi um período da história do Brasil em que o presidente Getúlio Vargas governou de forma autoritária, suspendendo as liberdades políticas e implantando uma série de medidas repressivas, como a censura à imprensa e a perseguição a opositores políticos. Além disso, o Estado Novo foi marcado por uma política de industrialização e investimentos em obras públicas. O período durou de 1937 a 1945. Getúlio Vargas que veio mostrar ser o Brasil dos brasileiros. Durante o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, o autoritarismo se fez presente de várias maneiras. Vargas, após um golpe de Estado em 1937, se autoproclamou presidente e implantou um regime político caracterizado pela centralização do poder nas mãos do Estado, pelo controle dos meios de comunicação e pela perseguição política aos seus opositores. Uma das primeiras medidas autoritárias foi a suspensão das garantias constitucionais e a criação de um Tribunal de Segurança Nacional, que julgava os crimes contra a segurança nacional e que podia condenar pessoas à prisão ou à morte sem direito. Recurso judicial. O governo Vargas também estabeleceu o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, que tinha como objetivo principal investigar e reprimir os movimentos políticos e sociais considerados contrários aos interesses do Estado. O DOPS utilizava-se da tortura e da violência para obter informações e reprimir os opositores do regime. Outra medida autoritária foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que tinha como objetivo controlar a informação veiculada pelos meios de comunicação. O DIP censurava e monitorava a imprensa, produzia propaganda política e cultural, e disseminava a imagem de Vargas como um líder carismático e patriota. Trabalhando a riqueza da terra, nós daremos vigor, força, ideia, valor ao triunfo. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas implementou uma política social que buscava reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições de vida da população brasileira. Essa política era baseada em um modelo de Estado paternalista e intervencionista, que buscava garantir a proteção social e a segurança econômica da população, especialmente dos trabalhadores. Uma das principais medidas adotadas foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que estabeleceu direitos trabalhistas básicos, como jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, férias remuneradas e proteção contra a demissão arbitrária. Essas medidas foram importantes para proteger os trabalhadores e melhorar as condições de trabalho em geral. No Palácio do Catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo do decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional. Altas autoridades e líderes sindicais estão presentes. Ao terminar a sua vibrante oração, o chefe da nação é vivamente aplaudido por todos os presentes. Além disso, o Estado Novo também investiu na criação de habitações populares, com a construção de conjuntos habitacionais para os trabalhadores, e na melhoria das condições sanitárias e de saúde, com a criação de hospitais públicos e a expansão do sistema de vacinação. A política social do Estado Novo também incluía a criação de órgãos de assistência social, como o Serviço de Assistência Social, SAS, e o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que buscavam atender às necessidades dos segmentos mais vulneráveis da população, como os pobres, os doentes e os indígenas. No entanto, é importante destacar que a política social do Estado Novo também foi marcada por um forte controle estatal sobre as organizações sociais e uma limitação da liberdade de expressão e de associação, o que restringiu o desenvolvimento de uma sociedade civil autônoma e ativa. Brasil, Brasil, quando a vida te fuzil na mão,
marchar. A política econômica de Getúlio Vargas teve como objetivo principal o desenvolvimento da indústria nacional, com a criação de uma base industrial sólida e diversificada que pudesse reduzir a dependência do país em relação às importações. Para isso, o governo adotou uma série de medidas que buscavam estimular o investimento privado e aumentar a intervenção estatal na economia. Uma das principais medidas adotadas foi a criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, que permitiu ao governo controlar a exploração e produção de petróleo no país, aumentando a receita do Estado e incentivando a criação de uma indústria petroquímica nacional. Além disso, o governo incentivou a criação de indústrias de base, como a siderurgia, a produção de cimento e a fabricação de máquinas e equipamentos, por meio de incentivos fiscais e da criação de empresas estatais. O Estado Novo também criou uma política de subsídios e proteção às indústrias nacionais, estabelecendo altas tarifas de importação e criando a Comissão de Comércio Exterior, responsável por regulamentar as importações e exportações e controlar o câmbio. Essas medidas buscavam estimular a produção nacional e proteger a indústria nacional da concorrência estrangeira. Outra medida importante foi a criação do Instituto de Resseguros do Brasil, que permitiu ao país controlar os riscos das seguradoras e aumentar a disponibilidade de recursos para financiar projetos de investimento. Isso contribuiu para o aumento do crédito para as empresas e estimulou o investimento em novos projetos industriais. Com essas medidas, o Estado Novo conseguiu impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional, criando as bases para a industrialização do país nas décadas seguintes. No entanto, essa política também contribuiu para a centralização do poder econômico e político nas mãos do Estado e do governo, o que teve consequências políticas e sociais importantes no futuro. Pro brasileiro alemão é sopa. Pro brasileiro alemão é sopa. Você já viu, iaia, você já viu, iaia. O nacionalismo foi uma das principais ideologias defendidas pelo governo. Vargas acreditava que o fortalecimento da nação brasileira só poderia ser alcançado através da valorização e promoção da identidade nacional. O nacionalismo pregado por Vargas estava associado a uma série de ideias, como a defesa da soberania nacional, a promoção da unidade nacional, a valorização da cultura brasileira e a busca pelo desenvolvimento econômico e industrial do país. Ele defendia a ideia de que o Brasil deveria ser capaz de produzir seus próprios bens de consumo, reduzindo a dependência em relação aos produtos estrangeiros. Nesse sentido, o governo Vargas promoveu uma série de medidas para fortalecer a economia brasileira, como a criação de empresas estatais, o incentivo à industrialização e a adoção de uma política de protecionismo econômico. A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar.